Olá pessoal, Francesco por aqui. Pessoal, como é que vocês estão aí os estudos, hein? Beleza? Espero que esteja tudo na paz. Pessoal, nós vamos fazer aqui um projetinho, um vídeo, onde a gente vai fazer um cadastro, tá? Vai criar um formulário de cadastro de contato e vai gravar no banco de dados. Só que para gravar nós vamos usar a biblioteca do PDO, tá? Vamos usar o PDO e do PHP, beleza? A nossa tela de formulário, nesse vídeo, nós vamos dividir acho que em dois vídeos. Esse vídeo nós vamos aprender a criar essa telinha aqui, ó, do cadastro de contato, beleza? Vou tentar fazer nesse estilo aqui, não com muita firula para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente vai fazer nesse estilo, tá? Essa tela aqui de formulário aqui do HTML, eu fiz ela um pouco responsivo, beleza? Quando a gente diminui aqui, ó, ele vai diminuir a tela, ó, ele vem para cá, para o cantinho, tá? Fica o botão cadastrar também, fica bem no meio aqui, tranquilo? Ele tem essa diferença, ó. Quando ela tá grande, ela fica assim, normal, no meio da tela, mas quando ela tá pequena, diminui o máximo aqui, ó, ela fica fechadinha aqui também no cantinho da tela. Então ela tá responsivo, tá bom? Então nós vamos desenvolver essa tela aqui de formulário e no próximo vídeo nós vamos fazer o cadastro, como fazer o cadastro dentro fazer o cadastro lá no banco de dados, tá? Lá no banco de dados, usando a biblioteca do PDO, PHP, tranquilo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like para ajudar a gente, tranquilo? Olha só, para esse vídeo aqui, para desenvolver essa tela de formulário, você só vai precisar desenvolver aí, você só vai precisar do HTML mesmo, do browser e um editor de código, tá? Eu uso o editor Visual Studio Code, tá? Nós vamos usar ele aqui para desenvolver o nosso códigozinho HTML. Porém, entretanto, todavia, se você vai desenvolver aí também, fazer o cadastro no banco de dados, né? Você vai precisar do Zemp rodando, tá? Um servidor Apache, tá? Eu uso o Zemp aqui. E também você vai precisar de uma ferramenta aí de banco de dados SQL, tá? Você pode usar o PHP Admin, outros aí. Eu uso o MySQL Workbench, tá? Aqui dentro do MySQL Workbench você vai criar o banco de dados, que vai receber os dados que vêm daqui, ó, desse formulário que a gente vai criar agora aqui para rodar no HTML, tá? A gente criou o botão cadastrar, beleza? E vamos começar agora a desenvolver esse nosso formuláriozinho aqui, tá? Ele está responsivo, quando a gente diminui, ele se encaixa aqui bem no centro aqui também de uma tela pequena, tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar a desenvolver ele, tá? Eu não vou precisar desses aqui, a única coisa que eu vou precisar aqui é do nosso Workbench, tá? Ó, dentro da pasta, eu vou criar aqui dentro do C2 ponto, né? Dentro da pasta Zemp, htdocs, eu já vou criar esse nosso projeto. Esse nosso projeto, ele vai se chamar o seguinte, a gente vai colocar ele, a gente vai chamar ele de... porque eu já tenho aqui, né, uma pasta chamada contato, mas eu vou colocar ele o seguinte, vou chamar ele de cadastro, né? Cadastro de contato, para não ficar o mesmo nome, né? Cadastro de contato, tá? Vou criar essa pasta aqui, cadastro de contato, que eu vou salvar esse arquivo do HTML que nós vamos criar aqui. Eu vou salvar ele dentro dessa pasta, tá? Cadastro de contato, beleza, contato. Então vamos abrir aqui um new test file, tá? E a linguagem que nós vamos passar vai ser HTML mesmo, beleza? Vamos passar o HTML. Eu coloco aqui uma exclamação e dou um enter, que ele traz toda a estrutura básica de uma página de HTML aqui, básica aqui para rodar no seu browser. Olha só, a linguagem eu passei PTBR, tá? Para ele pegar que é brasileiro. E o title da página a gente vai fazer assim, ó, né? Tela de vamos colocar assim, né? Contato, tá? Tela de contato ou só contato, que é a parte que vai sair em cima do browser aqui quando a gente abrir. Deixa eu fechar isso aqui que está aberto aqui, aqui a gente não precisa disso, beleza?
Tranquilo. Então vamos começar a desenvolver o nosso formulário de contato, tá? A gente vai criar aqui em cima um H1. Pessoal, eu fazer bem básico aqui, tá? Pra gente é só aprender mesmo a fazer, a desenvolver. É claro que quando você vai desenvolver aí, quando você já tiver mais avançado, vai colocar todas as tags de navegação, todas aquelas tags de outras tags de section, né, de seção, tudo isso aí. Mas isso aí vai encher muito o teu código aqui. A gente precisa. Esse canal é mais voltado assim para iniciante, básico ali, iniciante, que já está chegando no médio intermediário, até intermediário, tá? Então eu não gosto de enfeitar muito o código, porque às vezes a pessoa que está começando, ela não acaba não entendendo direito, tá bom? Então a gente vai criar o título da página, tá? Que é onde vai ficar, a gente coloca um H1, beleza? Um H1 que é as tags de título do HTML. Nós sabemos que ela vai do 1 até o 6, são 6 títulos, onde o 1 é o maior e o 6 é o menorzinho, tá bom? Então a gente vai usar aqui o maior. Então a gente vai colocar para ele o seguinte: cadastro de contato, onde a pessoa vai fazer um cadastro onde ela vai ter um contato, tá? Cadastro de contato. E aqui embaixo eu vou, para ficar organizadinho lá o nome e aonde você digita, para ficar organizadinho, o que é que a gente faz? A gente cria uma tabela, tá? Eu vou criar uma table aqui e logo abaixo aqui da table, o que que eu vou fazer? Bem aqui, eu vou criar um form, tá bom? Vou abrir um form. Esse formulário, ele vai ter uma ação que ele vai enviar os dados dele para uma página em PHP chamado cadastro.php. Nós não vamos desenvolver essa página nesse vídeo aqui hoje. Aqui nós vamos desenvolver só o formulário HTML, tá bom? Esse cadastro.php nós vamos desenvolver no outro vídeo, tá? Então ele vai mandar para o cadastro.php, beleza? O método de envio, né? Vamos usar um método de envio. Nós vamos usar o método post, beleza? Um método que vai mais encapsulado. Os dados não vão viajar pela URL, vai ser mais encapsulado, é um pouquinho mais seguro, beleza? Tranquilo. Essa tabela, a gente vai fazer o seguinte com ela. A gente vai, a gente vai fechar ela aqui acima, tá? Vai fechar ela bem aqui, acima do form, beleza? Ela vai ficar aqui dentro aqui. O que a gente vai fazer agora? Criamos a tabela, né? Vamos criar agora os nossos inputs para os dados, beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente precisa criar a linha, né? A gente vai precisar, nós vamos precisar de 3 inputs, um para o nome, um para o e-mail, certo? E um input para o telefone, beleza? Aqui embaixo, abaixo da tabela aqui, ó, abaixo da table, eu vou criar um input que ele vai ser o seguinte. Esse input, ele vai ser aquele nosso botão, tá? Ele vai ser o nosso botão de cadastrar, tá, beleza? O type dele vai ser submit, tá? E o values dele, o valor dele, a gente vai colocar para ele o seguinte. A gente vai colocar um valor para ele de cadastrar, né? Que é o nome que ele vai mostrar. Beleza? A gente vai botar para ele um valor de cadastrar. E também a gente vai precisar fazer o seguinte para ele. A gente vai criar uma classe para ele. Nós vamos criar uma classe para ele chamado botão, né? Que a gente vai precisar lá na hora que a gente for trabalhar com os estilos do CSS. A gente vai precisar colocar essa classe lá para fazer essa configuração. Então, bem aqui no final eu vou colocar uma classe, né, para ele. Vamos chamar essa classe de botão somente. O type submit e values, tá? Então tá bom. Eu coloquei ele aqui embaixo da tabela para ele ficar fora daquela organizaçãozinha que a gente vai fazer, ó. Como a gente vai criar 3 input, então a gente vai precisar de 3 linhas. As linhas é TR, beleza? Então a gente vai abrir a primeira linha, vai abrir a segunda linha e vai abrir a terceira linha. Dentro dessas linhas, nós vamos precisar colocar o nome, a palavra nome de um lado, 2 pontos, e vamos precisar colocar o inputzinho na outra coluna, do outro lado, ficar um na frente do outro. Aí vai ficar separado, vai ficar eles em cada coluna,
para já ficar organizadinho, tá? Então, para a gente criar as colunas, a gente vai precisar criar duas, a gente precisa criar um TD, tá? Então, eu criei um TD aqui, ó, beleza? Que é uma coluna, né? Que é o conteúdo, na verdade, e mais outra aqui, ó, que é outro conteúdo. Nessa primeira aqui, nós vamos escrever a palavra nome, dois pontos, tá? Nessa segunda, nós vamos colocar o input, beleza? Vai ser text mesmo, tá bom? E o name dele, tá? A gente vai criar um name para ele. O name dele vai ser nome, tá? O name dele vai ser nome. Quando ele vier os dados, ele vem esses nomes. Vamos criar um placeholder para ele, tá? Que vai ser o nome, vai ficar lá. Na verdade, a gente não vai precisar do placeholder, tá? Como a gente já vai botar o nome lá no início, não vamos precisar do placeholder. A gente vai precisar só do required, tá? Required. Por que o required? Porque ele não vai aceitar você mandar os dados em branco. Ele vai sempre pedir que o input tenha informação. Vamos salvar, tá? Eu criei, né, aqui no htdocs, eu criei cadastro de contato, não é isso? Então, essa parte aqui, né, a gente vai chamar ela de contato.html, que é a página que a gente vai fazer o formulário de contato. Vou salvar, aí eu venho aqui no nosso localhost, cadastro de contato, tá logo o primeiro. Aí temos aqui, ó, contato HTML. Clico nele, ó, ele apareceu aqui, tá? Cadastro de contato, tá? Vamos ajeitar ele aqui que ele não tá corretinho. A gente vai criar mais outros aqui, aí a gente vai corrigindo aos poucos, beleza? Então tá aqui, nós temos a table, né? Temos a tr, foi fechado. Abrimos o td, né? Que é o conteúdo, e fechamos o td aqui, o primeiro. Ah, tá. Aqui, pessoal, ficou errado aqui, ó. Eu coloquei aqui, né? E eu coloquei o input aqui, né? Eu coloquei o input errado, né? Então eu tenho que ele tá pegou errado aqui, ó. Agora aqui sim, ó. Eu abro o TD aqui e fecho o TD aqui, ó. Aí esse aqui é um conteúdo, ó. Deixa eu selecionar aqui para ficar melhor. Isso aqui é um conteúdo, ó. Isso aqui tem que estar dentro um TD aqui, esse primeiro input. Esse nome também tem que estar dentro de um TD, ó. Aí ele está aqui, ó, dentro do TD. Agora a gente salvou aqui, bora ver, ó. Agora sim, ó, nome aqui e o input aqui. Aí ele vai ficar, todos que a gente colocar vai ficar organizadinho. Beleza? Então vamos para o próximo. A gente vai abrir um TD. Dentro desse TD a gente vai colocar qual é o próximo? A gente vai criar um e-mail, né? Aí a gente coloca assim, ó. E-mail, dois pontos, né? Eu acho que é assim. Não, é assim, né? E-mail. Eu acredito que é assim. Bora, para ganador, vamos colocar e-mail mesmo, normal. Acabar com essa frescura. Tá? Tá, a gente escreve e-mail, beleza? Aí, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar abrir um outro TD, onde a gente vai colocar o input, né? Então, eu coloco aqui o input. Beleza, dentro do outro TD. Esse input, ele vai ser, a gente vai colocar um name para ele, tá? Um name para ele de e-mail, beleza? E aí, o que acontece aqui com o type dele? O type dele a gente muda, vai ser e-mail também. Porque com esse type e-mail, ele já está preparado o input para receber um e-mail, um arrobazinho, tanto é que ele vai solicitar. Quando você digitar, se você não digitar correto o e-mail, ele vai solicitar a arrobazinha para você colocar lá de boa essa questão, tá? Do e-mail cadastrado. Vamos salvar para ver se não ficou nada errado. Não, tá aí, ó, ficando tudo organizadinho. O próximo, né, vai ser abrir outro TD. Dentro do TD a gente vai colocar o telefone, tá? Vamos colocar o telefone, dois pontos. E aqui na frente a gente abre outro TD, onde a gente vai abrir outro input, beleza? Esse input, o type dele a gente desse text mesmo, mas o name dele, tá? O name dele vai se chamar telefone, beleza? Telefone. Pessoal, aqui em cima no e-mail, eu esqueci de colocar required, tá? Para ele não ir em branco.
Na verdade, ele vai solicitar lá a arrobazinha, mas vamos colocar em todos, tá? Colocar o required em todos. Então, o nosso formulário, né? Nosso formulário praticamente está criado, beleza? A gente criou o nosso formulário, tá? E é esse código aqui para criar o nosso formulário. Tá criado, tá aqui, ó, nome, e-mail, telefone, criadinho, bonitinho, botão cadastrar, só que não tá com as configurações que a gente precisa para ficar igual aquele exemplo que eu mostrei para vocês, bem aqui no meio e mais bonito. Não é isso? Então tá aí. Então vamos começar. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou só abrir aqui mesmo um styler, beleza? Não vou criar um outro arquivo de CSS e linkar aqui, porque é pouca coisa, o styler aqui resolve. Mas se você fosse trabalhar com várias páginas, com muita coisa, muito estilo, aí essa página de código aqui ia ficar muito grande. Aí o que você faz? Cria um arquivozinho só de CSS e linka, né? Linka aqui com a tua página e problema resolvido, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, aqui, né, aqui nessa página, você tem umas margens aqui, ó, aqui do lado, quando você cria os teus elementos em HTML. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai zerar todas essas margens, tá? Então, eu coloco margem 0 aqui, ó. Então, eu acabo zerando tudo isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, eu zerei todo aqui as minhas margens. Veja que ele foi lá para o cantinho. Porque eu vou fazer aqui a cor, as coisas, aí eu vou precisar que a cor fique coladinha logo aqui, então eu já zero logo. Beleza? Então, continuando. Deixa eu ver aqui meus códigos, né? Para a gente continuar aqui essa configuração do styler. Vamos configurar o H1, que é o nosso título, tá? Esse nosso H1, o que ele vai ter? A gente vai colocar para ele, na verdade, poderia botar ele dentro de uma div e um bloco, mas o que eu vou fazer aqui para essa parte do H1? Eu vou colocar um iris dele de 100%, que é para ele pegar a página toda, o tamanho dele, tá? Ele vai pegar a página até no final. O exit dele eu vou colocar de 60 pixels, que é a altura, tá? E o background dele, color, eu coloquei uma corzinha escura, né? Você pode colocar qualquer cor aí, mas eu coloquei uma corzinha escura, que é 80, 20, 20, se eu não me engano, tá? Um cinzazinho, ó. 80 não, 18, né? 18, 20, 20. E aí ele fica essa corzinha aqui mais escurinha, ó, tá? Em cima. E aqui ficou a largura, tá? Aí o que a gente precisa mais colocar? A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um color, né? A cor do nome, a gente pode colocar esse azul aqui, né? Não sei se é assim que pronuncia. E vamos colocar um line height de 60 pixels, que é para o nome. Veja que o nome, cadastro, ele está aqui, ó. Ele está aqui em cima, né? E eu quero que ele fique mais centralizado. Então eu coloquei, ó, o line height dele, ó. Coloquei line height dele de 60 pixels. Então ele já meio que centralizou aqui, bacana, ó. Beleza? Tranquilo? Que mais? Vamos configurar agora esses inputs aqui, né? Ó, esses inputs aí de entrada, tá? O que a gente vai fazer aqui nesses inputs de entrada? Vamos abrir aqui o input, abrir aqui abre e fecha chaves. Esses inputs, eu vou colocar para eles um edit, né? Uma largura dele de 500 px, beleza? A largura, o comprimento dele. Vamos colocar um padding para ele de 10 px, que é para ele não ficar muito estreitinho, ele vai ficar um pouco largo, ó. Verifica aqui, ó. Viu como ele ficou um pouquinho mais alto, ó? Ele ficou comprido, 500, né? E ficou um pouquinho largo aqui, ó. Beleza? Aí a gente dá essa largurinha aqui, ó. Esse comprimento daqui até aqui que foi os 500, tá bom? Beleza, então. Que mais? Vamos colocar uma fonte size para ele de, vamos colocar 20 px, né? Não foi isso que eu coloquei no outro, mas vamos colocar nesse 20 px. E a cor, né? A cor, vamos colocar esse aqui, Blue Violet, né? A gente colocou essa cor aqui para ele, ó. Digita aqui, ó.
Fica essa corzinha. E aqui também o cadastrar também já ficou, porque o botão cadastrar, ele é um input, né, também, mas podemos deixar, depois a gente vai fazer uma configuração específica para ele, ó. Então aqui a nossa tela de contato tá saindo, tá ficando bonitinha, tá ficando bacana, né? Agora, voltando aqui para o nosso estilo, vamos fazer o seguinte, o botão, né? Vamos dar um estilo aqui para o botão. Então eu coloco o botão, porque eu criei uma classe aqui para ele, né? Chamado botão. Abro e fecho as chaves e agora a gente vai dar um estilo aqui para o botão. O botão eu vou colocar para ele um edit, né, desse botão de 10%. Ele não ficar muito grande, tá? Você pode colocar a tua configuração aí. Esse é o meu gosto, cada um tem seu gosto, né? Uma margem top para ele de 4%, que ele vai ficar aqui mais baixo, né? E uma margem left para ele, uma margem left de 42%. Por que 42%? Porque ele vai ficar mais lá no meio. Daqui a pouco a gente vai levar o nosso formulário de cadastro, a gente vai levar para o meio também, tá? Então, o botão já vai logo lá para o meio agora. O cursor, para quando a gente botar o mouse em cima, né, ele ficar com aquela mãozinha, a gente coloca o cursor de point, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Salvei. Ctrl S, tá, pessoal? Ctrl S aqui no Visual Studio ele salva. Vou salvar aqui, ó. Quando eu boto a mãozinha aqui, ó, quando eu boto em cima do botão, ele fica a mãozinha, tá? Então, essa parte aqui do cursor pointer serve para isso. Botei aqui, fica a mãozinha, tá? Tá saindo aqui, beleza. Que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente vai colocar a tabela, né? Vamos pegar essa tabela aqui, vamos pegar a tabela inteira e vamos trazer aqui mais para o centro, né? Então eu vou configurar a tabela, eu coloco um table nela aqui, tabela, coloco um table, e aí eu coloco uma margem left para ela de 30%, margem left para ela de 30%, tá? E aí ela vem aqui para o meio, ó, né? Nossa telinha de contato vem aqui para o meio, ó. Nota que esse aqui, ó, não está responsivo, ó. Aquele meu, quando eu diminuí aquele outro, né, ficava bem organizadinho já no jeito, ó. Esse aqui não acontece isso, ó. Fica tudo bagunçado, né, ó. Fica pra cá assim, ó. O nome cadastro aqui não tá nem aparecendo. Então a gente vai botar ele responsivo igual ao outro também. Beleza. Quando a gente botar o cursor aqui no cadastro, a gente vai botar uma corzinha para ele, né? Vamos colocar uma corzinha. Então o que a gente faz? A gente vem aqui a gente chama a classe botão, tá? Tu chama a classe botão, igual tu fez lá em cima. Só que tu coloca dois pontos hover, né? De colocar o mouse, rolar. Hover lembra rolar, né? Então, tipo, rolar o mouse em cima, ele vai rolar outra, vai fazer uma animaçãozinha. Então, é só tu lembrar essa palavra aqui, mais ou menos associar hover a rolar. Aí o que acontece? Ponto hover. Então, na hora que tu botar o mouse, ele vai fazer uma outra ação. Então, na classe botão, que é o botão, quando eu colocar o mouse em cima, o que vai acontecer? Um background color. Aí vamos colocar esse aqui, né? Vamos colocar Aquamarine, tá? Aquamarine, vamos salvar. E aí o que acontece? Coloquei o mouse em cima, ele muda aqui o nome para mim clicar no enviar, tá? Só que aí ele pede para preencher os campos, porque eu coloquei um required, tá vendo aí? Aí ele diga preencha este campo. Todos eles estão com required, né? Aí o que acontece, né? Aí esse aqui, ó, o e-mail, ó, ele, ó, inclua o arroba, ó, tá vendo? Porque eu defini aqui no HTML, no input, ó, eu defini que o type dele seria um e-mail. Como eu defini o type como um e-mail, o que acontece? Aqui ele vai cobrar a arrobazinha do e-mail, ele vai cobrar o padrãozinho dele, tá? Beleza? Você poderia também criar um botão desse de input chamado reset também, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, vou criar só o cadastrar mesmo. Se você fosse criar aí, se você quisesse configurar, você ia criar um input, um novo input. Aí bem aqui, ó, em vez de submit, você colocaria assim, ó, reset, tá? Você coloca aqui reset. O que acontece? Quando você digita aqui, ó,
Aí você clica, peraí. Deixa eu salvar aqui. Quando você clica, ele limpa, ó. Você digita aí você clica, ele limpa a tela, entendeu? Você pode criar um outro botão aí. Você pode criar um outro botão aí, aqui, botar aqui do lado. Aí você já, bom que você já treina aí, ó. Aí você clicar nele, aí você, para ele você coloca o nome de limpar a tela, tá? Você vem aqui no velhos dele, coloca limpar, aqui coloca limpar a tela. Aí vai ficar dois botões do lado do outro. Aí isso aí vai ficar como dever de casa para você fazer aí, tá? Se você quiser implementar esse botão, tá? Nesse aqui a gente vai colocar só um mesmo, só o cadastrar mesmo. Submit, tá? Quando a pessoa clicar, vai cadastrar. Aí no caso se você quiser, você só dá uma copia aqui, cola ele mais embaixo e faz essas mudanças aí que eu te falei. Se você quiser clicar o botão, criar o botão reset, limpar a tela. O nome dele você vai colocar limpar a tela. Beleza, vamos continuar aqui. Ctrl S para salvar. Tá, criei o background. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Quando a gente diminuir a tela, o que vai acontecer? Quando eu diminuir a tela, eu preciso que ele fique um pouco responsivo, né? Que ele se ajeite, se enquadre aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar a função aqui, né, dentro do style, uma função chamada média, né, aqui do HTML, aqui do CSS, tá? Perdão, CSS. Aí dentro dela você coloca assim, ó, max width, tá? Width, dois pontos. Aí eu coloquei, você pode colocar menor, eu coloquei 620 pixels. Ou seja, quando ele bater 620, de 620 para baixo, ele já vai colocar uma nova configuração para o nosso formulário, tá? Eu abro e fecho chaves, tá? E aí dentro dessa função aqui do média, o que eu faço? Eu coloco a minha nova configuração. Qual vai ser ela? Primeiro, o botão. Vou chamar o botão novamente, tá bom? Vou chamar a classe do botão. E aí eu vou dizer para ele o seguinte, que esse botão nessa nova, quando a tela diminuir, eu vou dizer para ela que eu quero meu botão 50%, quando a tela diminuir, tá? O comprimento dele, o width dele, o tamanho dele. Eu vou dizer que eu quero a margem top de 4% também, tá? Ou seja, vai ficar no mesmo lugar. E eu vou dizer para ele que a margem left dele vai ser de 30%, tá bom? Ele vai ficar bem centralizado, vai ser menor. E o cursor dele vai continuar point mesmo, tá bom? Só, tá? Aparentemente isso. Vamos salvar, vamos diminuir. Tá aqui, ó. O botão já ficou bem centralizadinho, tá bom? Agora vamos trabalhar nos inputs aqui, que os inputs precisam se organizar na tela também. A tabela, né? Eu preciso trazer a tabela para o canto, para falar a verdade. Ó. Então eu coloco um table aqui, tá? Abro e fecho chaves. Ó, perceba, pessoal, que a função média ela abriu aqui as chaves e fechou as chaves aqui embaixo, ó. Tá bom? Cada elemento aqui do HTML que você está chamando, ele tem as suas próprias chaves e elas fecham as suas próprias chaves, tá? Muita atenção para isso aqui. Não vai se confundir nessa questão aqui, tá bom? Então a tabela, a gente diz para ela o seguinte, o margem left para a tabela de 2%, tá bom? Margem left de 2%. Vou salvar. O que acontece? Quando eu diminuo a tela, ela vem aqui para o cantinho já, ó, já fica aqui, tá bom? Agora vamos trabalhar nos input aqui. O input dele, vamos botar bem aqui, né? O input, nós vamos passar para o input o seguinte. Esses inputs, que é onde você digita os nomes, a gente vai colocar um width para esse input de 350 px somente. Lembrando que aqui em cima, ó, aqui quando ele está grande, aqui ele está 500, tá? Aí o que vai acontecer? Quando ele diminuir, ele vai diminuir para 350. Veja que ele já ficou certinho aqui já no cantinho da tela, ó. Beleza?
Aí a gente já consegue aqui ter uma responsividade, ó. Então, nosso cadastrozinho aqui, nosso contato, ele já está responsivo, tá? Grande, ele fica aqui no meio da tela. Quando você vai aumentando, ele vai ficar no meio da tela, tá? Quando ele estiver grande. Quando você diminuir, ó, vai ficando grande. Quando você diminuir, ele se encaixa perfeitamente, tá? Você poderia fazer uma outra responsividade para uma tela de tipo 1000 pixels, 900 pixels, que aí quando ele chegasse aqui assim, ó, ele também já ia se ajustar do jeito que você quisesse, tá? Quando ele chega aqui, ele fica normal. Quando ele vai diminuindo, ele se ajusta e aí ele fica responsivo. Beleza, pessoal? Então, a nossa parte aqui do HTML, pessoal, ela está pronta. Tranquilo? Então, nós criamos o nosso formulário de cadastro, tá? Onde a gente vai digitar os dados e aí nós vamos enviar para o PHP fazer o cadastro no banco de dados, beleza? No próximo vídeo, nós vamos criar o banco de dados, que vai receber esses dados aqui, tá? E vamos criar o cadastro PHP, que é o código do PHP. Vamos usar a biblioteca PDO, tá? Para fazer esse cadastro lá no banco de dados. Beleza, pessoal? Até um próximo vídeo. Valeu, galera. E não se esqueça de se inscrever no canal.